Neste módulo, nós vamos utilizar gráficos no Power BI, construindo eles de maneira individual em lições específicas ou ainda aplicando esses gráficos em dashboards. É um módulo muito prático, mas antes de a gente efetivamente começar a fazer os gráficos no Power BI, é muito importante a gente compreender o objetivo de cada gráfico. Então, por isso a gente montou uma espécie de mapa mental para que você compreenda os tipos de gráfico que nós temos disponíveis no Power BI. Aqui não estão todos os gráficos, inclusive tem um gráfico que é muito legal, que é o gráfico de Pareto, que você, para fazer no Power BI, tem algumas etapas e não é um gráfico que está disponível para você ali de cara fazer. Muito porque ele é um gráfico combinado de colunas e linha. Portanto, para alguns gráficos, você vai precisar seguir um caminho, seguir um passo a passo. Mas vamos lá, vamos dividir primeiro esses gráficos em 4 categorias. Gráficos para comparação, gráficos para distribuição, gráficos para composição e gráficos para relação. Iniciando com os gráficos de comparação, nós temos esses 4 aqui que aparecem para vocês. O gráfico de colunas, que começa no início, ele mostra a comparação de valores individuais em diferentes categorias. E essas categorias são normalmente no eixo horizontal e os valores no eixo vertical. Passando para o gráfico de barras, o gráfico de barras é muito semelhante, mas você vai comparar valores individuais em diferentes categorias, distribuindo, ao invés de na vertical, você vai distribuir na horizontal. O gráfico de barras, ele pode substituir em muitos momentos o gráfico de pizza. Quando eu for falar do gráfico de pizza, eu volto aqui no gráfico de barras para explicar. Os gráficos de linha. Os gráficos de linha eles representam a variação de uma ou mais séries ao longo do tempo. É muito útil para utilizar em tendências. Tanto é que você consegue adicionar linhas de tendências no Power BI se você estiver trabalhando com gráficos de linhas. Então, o gráfico de controle é uma excelente pedida aqui. Você pode fazer o limite superior, o limite inferior, a média. Dados estatísticos podem ser aplicados com gráficos de linha. Se você trabalha com o Lean Six Sigma, por exemplo, esse é um gráfico muito indicado para os seus trabalhos. Gráfico de colunas e linhas. Como eu falei, o Pareto ele é uma combinação desse gráfico de colunas e linhas. Então, a gente vai ver que tem o caminho longo para fazer o Pareto e o caminho mais curto. Eu vou ensinar isso para vocês em breve. Então, no gráfico de colunas e linhas, a gente vai combinar 2 tipos de gráfico. Normalmente, a coluna mostra uma série de dados e a linha vai mostrar uma outra série de dados. Por exemplo, na coluna você pode ter a quantidade de itens vendidos e na linha as porcentagens desses itens vendidos comparados com o todo. Você vai comparar aí prismas de análise diferentes ou informações diferentes. Você pode, por exemplo, verificar a quantidade de vendas nas colunas e verificar quantos pedidos você teve no mês ou quantos clientes pediram no mês. Enfim, você tem aí a possibilidade de combinação dessas duas informações. Então, a gente finalizou aqui os tipos de gráfico de comparação e vamos passar para a categoria dos de distribuição, em que nós temos os histogramas, que podem ser de colunas ou histogramas de linhas. O de colunas mostra a distribuição de frequência de um conjunto de dados e é útil para compreender a distribuição e a centralidade dos dados. Mais uma vez, os dados estatísticos tá aqui uma boa pedida para você trabalhar com eles. E o de linha é semelhante ao de colunas, mas ele traz uma representação visual diferente que vai aí ao gosto, à escolha do cliente ou do freguês. A gente parte então agora para os gráficos de composição. Então nós vamos ter colunas empilhadas, barras empilhadas, área empilhadas, gráfico de pizza, gráfico de rosca e o Tree Map. O Tree Map é muito interessante, eu já vou falar onde que você vai encontrar esse tipo de gráfico. O gráfico Tree Map ele é muito utilizado para que você verifique, por exemplo, cotações de ações. Então você vai verificar, por exemplo, se você faz investimento em criptomoedas, você geralmente vai ter um Tree Map com um total de moedas eletrônicas, moedas digitais que existem no mercado. E cada área desse Tree Map mostra a representatividade dessa criptomoeda disponível aí no mercado. Esse é um exemplo. Uma outra coisa, se você
tem dentro da sua empresa 10 setores e quer saber a contribuição de cada um desses setores em relação ao todo, seja para vendas, seja para os custos, seja para você avaliar o centro de custos, é uma opção também. Então, começando aqui para o gráfico de colunas empilhadas, ele vai mostrar para a gente a composição de dados em diversas categorias. Então, cada coluna é dividida em segmentos e esses segmentos representam subcategorias. Você pode, por exemplo, em uma coluna verificar qual que é a contribuição nas vendas para os funcionários contratados e para os funcionários terceirizados. É uma opção. O de barras empilhadas, ele é bem similar aí, mostrando basicamente a mesma informação, né, do de colunas empilhadas, mas na horizontal. Então, assim como o gráfico de colunas empilhadas, ele mostra a composição de dados em diversas categorias. A gente ainda tem o gráfico de áreas empilhadas, ele é semelhante ao de colunas também, só que em formato de área. Você pode verificar de acordo com os dados que você tiver, qual dos três aqui vão trazer uma melhor representatividade para os seus dados. Chegamos ao gráfico de pizza, é esse que eu queria mostrar. Dá uma olhada que tanto o gráfico de pizza quanto o gráfico de rosca, eles são similares. A diferença é que o gráfico de rosca, os dois fazem referência a alimentos, né? O de pizza, ele mostra uma circunferência completa e o de rosca tem o centro vazado. Mas eu gostaria de criticar principalmente o gráfico de pizza, porque o gráfico de pizza, dá uma olhada nessa imagem, você consegue efetivamente, sem ver quanto cada uma fatia representa, apenas visualmente, qual fatia é maior? Eu acho muito pouco provável. Só para vocês terem uma ideia, essa laranja mais escura aqui tem 22% e essa outra aqui num tom mostarda, 21%. Como que você vai comparar 1% em um gráfico desse que, enfim, mostra uma divisão de fatias? É muito difícil, muito difícil. Então, qual que é a minha sugestão? Quer usar o gráfico de pizza? Não use se tiver muitas categorias. Aqui a gente tem 5 categorias, já fica difícil visualizar. E uma outra coisa ruim, os gráficos de pizzas vêm acompanhados de legendas. Então olha como que fica difícil a interpretação. Eu tenho que ver a cor da fatia de pizza, depois rebater isso com uma legenda. E ainda tenho a dificuldade de interpretar o tamanho da fatia. Visualmente, nós temos aqui 5 fatias, nesse exemplo que eu estou mostrando, e é muito difícil saber qual fatia é maior que a outra. Vou dar uma dica, se você quiser usar o gráfico de pizza, não se preocupe se você usa, eu já usei também durante muito tempo, hoje em dia eu não uso e sugiro que você sempre evite a utilização. Usa esse aqui, ó, o gráfico de barras. Quer uma dica? Como que você faz a leitura de um livro? É em formato de Z. Pensa comigo, você começa a ler da esquerda, só para não confundir com a câmera, você começa a ler da esquerda para a direita e depois volta para a esquerda. Lê da esquerda para a direita, depois volta para a direita. A gente sempre lê em formato de Z. Então olha como que não é intuitivo lá na pizza. Você tem que ver cada uma da fatia, rebater com uma legenda. Aí você tem 10, 15, 20 fatias de pizza. Virou uma confusão. Aqui não. No gráfico de barras, rapidamente você consegue distinguir qual que é a maior fatia, entre aspas. A primeira coluna é maior que a segunda, que é maior que a terceira, e assim sucessivamente. E você lê em Z e não precisa rebater com legenda. Você lê aqui o título, então ao lado de cada uma das barras vai ter o título, vai ter o nome. Vamos supor que é o produto mais vendido aqui. Computador, você tem o comprimento da barra. Segundo, smartphone, você tem o comprimento da barra. Voltou, microfone, você tem o comprimento da barra. Você vai lendo em Z o gráfico, aí é que é o contrário, né? Você vai lendo em Z o gráfico. Muito bem. A minha sugestão, fica essa dica, evite usar as pizzas e pelo amor de Deus, não vem com pizza 3D porque aí fica pior ainda. Não use pizza e principalmente se for a 3D. O gráfico de rosca, por mais que ele seja muito similar, se você tiver algumas poucas categorias, você pode trazer aqui. Quer um exemplo aqui que você pode utilizar o gráfico de rosca, até porque você vai ver em muitos dashboards aí nos arquivos de Power BI. Vamos imaginar que a sua empresa trabalha em 3 turnos e você quer saber a representatividade de cada um dos turnos em relação a vendas, custos, faltas, entre outras variáveis. Você pode utilizar aqui o gráfico de rosca. Ele é semelhante ao gráfico de pizza, mas ele tem esse vazio ao centro, como eu falei, e você consegue avaliar. Eu já comentei do Tree Map, vou falar dele aqui novamente, né?
ele mostra uma proporção em que o tamanho da área mostra a representatividade em relação ao todo. Então são retângulos de diferentes tamanhos, e nesse caso aqui também diferentes cores, e cada nível da hierarquia é representado por um grupo de retângulos, e quanto maior a área, maior a proporcionalidade. Finalizamos assim mais uma sequência, então já vimos comparação, distribuição e composição. Vamos agora verificar os de relação. Começando pelo gráfico de dispersão, ele mostra a relação entre duas variáveis, para que você avalie se há causalidade e correlação. São itens que valem a pena você pesquisar. Então, primeiro verifica o que é correlação e segundo, o que é causalidade. Não necessariamente uma informação é relacionada com a outra. Então, o gráfico de dispersão vai trazer isso e é útil para identificar correlações, padrões ou causalidade entre essas duas variáveis. E o gráfico de bolhas, ele representa não duas dimensões, mas três dimensões de dados. Os eixos X e Y representam as duas dimensões, assim como a gente já tem no de dispersão, e o tamanho da bolha representa a terceira. Ele pode ser útil, por exemplo, para comparar conjuntos de dados em termos de tamanho, horizontalidade e verticalidade. Muito bem, chegamos aqui a uma breve explicação sobre tipos de gráficos e as suas aplicações. A nossa sugestão é que você nunca pare por aqui, que você sempre pesquise outros tipos de gráficos que são aplicáveis. Nós temos gráficos de mapas no Power BI também, enfim. Pesquise, e tem mais um detalhe interessante. Dentro do Power BI você ainda pode obter mais modelos e ter insights de gráficos que podem auxiliar no seu dia a dia, nas suas operações. Não vou esquecer aqui porque é um ponto importante, nós vamos ver cada um desses gráficos nos arquivos do Power BI e aplicados em dashboards. Então, bora praticar no Power BI que eu te espero lá.